sou professora UniFCV, meu nome é Claudinete, sou mestre em língua portuguesa há muitos anos. Estou aqui hoje para conversarmos sobre redação e o nosso foco será no texto dissertativo, pois as questões discursivas, elas têm como base o texto dissertativo. Aqui no nosso material eu tenho uma definição de texto que eu acho interessante, né, que é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir uma interação comunicativa. O que é essa interação comunicativa? É a capacidade de codificar e decodificar. Então, por exemplo, uma palavra é um texto. Se eu disser socorro, eu codifiquei com os signos, símbolos linguísticos da nossa língua, eu codifiquei uma palavra que tem um significado e que vai proporcionar uma interação comunicativa. O meu receptor, ele vai rapidamente ouvir o meu chamado e vai compreender a mensagem e virá me ajudar. A compreensão e interpretação de texto, nós veremos no próximo vídeo. A questão discursiva, que é a que vamos trabalhar hoje, é uma questão aberta na qual o estudante ou o candidato precisa se posicionar a respeito de um tema ou situação, problema, em uma quantidade pré-definida de linhas. Esse tipo de questão vai demonstrar o seu poder de análise, síntese e objetividade. Para tanto, ao redigir um texto dissertativo, é necessário que você apresente a capacidade de ler, de interpretar e redigir um texto. O texto dissertativo ou redação dissertativa é o desenvolvimento de um ponto de vista sobre um tema qualquer. É preciso expor uma ideia, esclarecer fatos a respeito e defender seus argumentos sobre o assunto. Uma boa redação dissertativa, ela possui análise objetiva sobre determinado assunto, sequência lógica de ideias e clareza, e exige o posicionamento do aluno. Então, nós sabemos que existe toda uma estrutura nesse tipo de texto. A estrutura de uma dissertação divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos ver a introdução. É na introdução que o conteúdo é apresentado ao leitor, que a tese é encaminhada para que haja progressão do texto. É fundamental despertar o interesse contextualizando o tema que será desenvolvido e concluído. Ao introduzir o assunto de forma geral, o leitor é levado para uma reflexão crítica sobre a temática. Então, quando nós falamos em introdução, nós temos que saber que nós abrimos o caminho a seguir escrevendo de forma geral, aquilo que você explicará lá no desenvolvimento. Então, na verdade, você vai citar, você vai escrever de forma abrangente, geral, você vai citar a sua tese, não é? Você para depois você desenvolvê-la lá na parte do desenvolvimento, tá certo? Então, por exemplo, se nós tivéssemos um título, né, um tema, tá? Vamos colocar um tema, a pena de morte no Brasil. Vamos colocar assim. Na introdução, você poderia fazer a alusão a textos oficiais, que isso é muito importante, porque dá uma cientificidade, uma credibilidade no seu texto, né? Além de que você está dentro daquilo que se espera, né, para um bom leitor, não é mesmo? Que você tenha lido sobre isso, que você tenha ouvido falar sobre isso. E então é muito importante que você faça a primeira alusão, assim, inicie seu texto objetivamente, fazendo alusão a um texto oficial. Então, como esse tema, a pena de morte no Brasil, ele é bastante abrangente, nós poderíamos começar assim: de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a pena de morte não é prevista no Brasil, salvo em casos de guerra, em crimes militares, crimes contra a humanidade e de terrorismo durante a guerra. Então, aqui nós citamos de forma abrangente, de forma geral, aquilo que nós vamos desenvolver e explicar lá na parte do desenvolvimento. Você iniciou de modo objetivo, você vai agora, você contextualizou o tema, mas você vai desenvolvê-lo no desenvolvimento. Já falo, desenvolvimento do texto. Você vai trabalhar lá no desenvolvimento. Então, o que é o desenvolvimento? Vamos ver. É a defesa dos argumentos, é o miolo do texto,
É nesse momento que o escritor desenvolve o tema, seja através de argumentação, tomando sua posição a respeito do que está sendo discutido. É quando você irá se aprofundar no assunto, fazendo a sua proposta de introdução parecer coerente. Você propôs lá na introdução e agora você vai, né, falar sobre tudo aquilo que você propôs lá. Você fará isso por meio de informações relevantes e defesa de argumentos citados na introdução. Então, neste caso, nós vamos iniciar agora o desenvolvimento, que seria exatamente a explicação de tudo isso que nós colocamos lá na introdução, tá bom? E aqui você pode colocar alguns argumentos, argumentos de autoridade que nós vamos colocar, de comprovação, raciocínio lógico, você vai tomar a posição daquilo que está sendo discutido, e você vai explicar, como se você recheasse um bolo. Você vai rechear, você vai detalhar. Então, vamos pensar naquele tema que nós estávamos falando sobre a pena de morte no Brasil, né? Você pode colocar como argumento 1 a questão dos crimes militares, por exemplo. Então, veja bem, a legislação brasileira condena à pena de morte os crimes militares como a traição à pátria, assassinatos hediondos e genocídios. Isso fere os direitos de uma população que tem como regras básicas a paz, a ordem, o progresso, os direitos, assim como os crimes militares. Agora nós vamos para o outro, que seria os de humanidade. Assim como os crimes militares, a pena de morte no Brasil pode ser imposta seguindo a Constituição Federal em casos de guerra, quando a humanidade é atingida em seus direitos universais e contrários à vida, como prevê a Declaração Universal de Direitos Humanos e o artigo 5º de nossa Constituição Federal. Dessa mesma forma como os crimes militares e os de contra a humanidade se apresentam de terrorismo, que está sob vigilância no Código Penal e na Constituição Federal, e aqui você pode, inclusive, exemplificar tipos de terrorismos em tempos de guerra e toda a situação de caos que isso pode gerar, né, além da guerra em si. Então, você pode colocar, você pode exemplificar aqui muito mais. E com isso nós desenvolvemos, né, nós nos propomos a desenvolver, a discutir aquilo que foi proposto lá na introdução. E por fim, nós chegamos à conclusão. Que seria a conclusão? Trata-se do fechamento do seu texto dissertativo. É interessante retomar a ideia exposta da introdução e então tomar um posicionamento a respeito dela, comprovando o ponto de vista defendido, ou ainda, se você de repente não for propor uma solução, como é o caso desse nosso tema, que nós estamos só reafirmando, nós estamos reafirmando a tese, tá? Aqui. Mas há casos em que nós temos que propor, inclusive nas questões discursivas, algumas propõem, lá mesmo na questão do comando, ou até mesmo no momento em que ele faz a pergunta para nós, né, que ele coloca ali o que ele quer saber, como ele quer saber. E então, na conclusão, né, nós retomamos tudo isso e então nós tomamos um posicionamento. Então, não tenha medo de fazer projeções para o futuro ou dar sugestões, desde que sejam de acordo com a sua proposta inicial, lá na introdução e defesa de argumentos, né? Siga as instruções do comando quanto à conclusão. Algumas questões pedem uma proposta de intervenção, aquilo que eu estava dizendo agora, para que você leve sugestões que envolvam o problema. Outras questões esperam que você somente conclua o assunto reafirmando seu ponto de vista, como é o caso desse nosso teminha aqui, desse nosso texto, né, rápido que fizemos. Então, continuando esse texto aqui, para fecharmos o texto da pena de morte, nós poderíamos colocar, diante do exposto, que seria um operador argumentativo, o portanto, que é o nosso conectivo, né, mais assim, mais comum, né, para a conclusão, que é uma conjunção conclusiva. Então, portanto, a condenação de pena de morte, de acordo com a Constituição brasileira, segue alguns quesitos, os quais são por vezes questionados. E como a Constituição Federal, em seu artigo 5º, é clara em relação aos direitos dos cidadãos à vida, e a pena de morte só pode ser uma realidade mediante crimes
sob vigência de guerra, que foram aqueles que nós comentamos, os crimes militares, de traição à pátria, genocídio contra a humanidade, contra o terrorismo, né, foram aqueles. Dessa forma, a legislação de nosso país descarta a possibilidade de legalização da pena de morte no Brasil. Então, nós reafirmamos aqui aquilo que nós colocamos lá no início, na introdução. Então, não é difícil, é uma questão de treino, de leitura, de seguir alguns métodos para que a gente escreva tranquilamente. E como responder às perguntas discursivas? Como que nós vamos responder a essas questões? Ela traz um texto base, serve para contextualizar a pergunta ou as perguntas do examinador. Leia o texto, que pode ser uma situação problema, no mínimo 3 vezes. É preciso que nós tenhamos nem diria vontade, nós tenhamos esse compromisso de lermos no mínimo 3 vezes. Busque o assunto na leitura, observe o enunciado, o comando da questão, sempre volte ao comando para ver se você não está fugindo, né, daquilo que foi questionado. Observe os verbos de comando. Cuidado para não escrever as informações que já constam no enunciado em sua resposta, porque às vezes você coloca as mesmas informações que estão lá no enunciado. Você vai se reportar a elas, mas você não vai colocar com as mesmas palavras, né? Ou ser redundante. Construa opiniões coerentes, retomando a pergunta que o examinador lançou, assim estará contribuindo para que a correção do seu texto seja fácil e o resultado positivo. Então, opiniões coerentes, principalmente, não seja militante nesse momento, não seja idealista, né, responda apenas o que se pede. Na estrutura do texto, não construa as frases, períodos muito longos, começa ali e termina lá, né? Elabore uma ideia, coloca um ponto, outra ideia, outro ponto, cuide com as vírgulas, sim, cuidado com a vírgula, tenha muito cuidado, verifique, né, se você está pontuando corretamente, use corretamente os conectivos, que são as conjunções, conjunção adversativa, que propõe o contrário, alternativa, de opção, certo? Conclusiva, de conclusão, tá bom? E também de adição, é muito importante, porque você progride o seu texto. E então, você deve dar uma relembrada lá nos conectivos, nós podemos até, inclusive em algum dos nossos vídeos, nós comentarmos sobre isso, colocarmos ali para vocês. A caligrafia, cuidado com a caligrafia, ela deve ser legível, sem erros de ortografia, sem rasuras. Sem rasuras. Então, no momento em que você vai passar a limpo, olhe bem o seu rascunho, tá bom? Cuide do seu rascunho. Então, cuidado, não rasure. O máximo que você puder fazer, quando não tiver mais condições, é passar um pequeno, fino traço na palavra incorreta e reescrevê-la, mas isso, por favor, não é bom. Tenha cuidado ao passar a limpo. Não deve jamais rasurar o seu texto. Não repita palavras, use sinônimos. Não repita palavras. É tão fácil você usar um sinônimo. Pensa no que quer dizer isto. Use um sinônimo. Escreva com clareza e objetividade. Pense sempre, os melhores textos são simples, sem rebuscamento, palavras difíceis, requintadas, enfeitadas. E por fim, respeite o limite de linhas, parágrafos e margens regulares, direita e esquerda. Cuidado, deixe o seu texto bonito, um texto bem escrito. E agora nós temos essa questão, que é a questão discursiva, de 2015, ela traz algumas informações sobre essa garota chamada Malala Yousafzai. A Malala é uma garota paquistanesa, ela foi baleada em 2012, quando ela tinha 15 anos, e felizmente ela sobreviveu ao ataque, né? Ataque do Talibã. E em 2014 ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela, com 11 anos, a Malala tinha um blog com o pseudônimo de Gul Makai, que significa mais ou menos isso, uma flor azul. E ela foi notada por esse blog ao escrever para a BBC, explicando como era a sua vida, né? Como ela queria estudar, como ela queria o direito de conhecimento, de saber, de não ser analfabeta, né? E isso mudou a vida de Malala.
Ela sobreviveu para ajudar outras meninas no mundo todo, outras pessoas, e ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela esteve no Brasil em 2018, em julho, me parece, 2018, e é muito interessante a vida de Malala. Inclusive, eu tenho aqui um livro de Malala, foi escrito por Adriana Carranca, e é um incentivo. Eu tenho trabalhado com os meus alunos da educação básica, né, de ensino fundamental e médio, e é muito importante que nós tenhamos a vontade, né, e o interesse de ler o livro de Malala. Ela nos ensina muitas coisas, nos ensina que nós temos uma vida, né, boa, que nós temos um país em que a educação não é de tão qualidade, mas é um país que procura levar a educação para todo lugar. Só falta mesmo nós nos empenharmos mais e os nossos governantes se empenharem mais numa educação de qualidade agora. Então, a paquistanesa Malala Yousafzai, de 17 anos de idade, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014 pela defesa do direito de todas as meninas e mulheres de estudar. Nossos livros e nossos lápis são nossas melhores armas. A educação é a única solução. A educação, em primeiro lugar, afirmou a jovem em seu primeiro pronunciamento público na Assembleia de Jovens da Organização das Nações Unidas, ONU, após o atentado em que foi atingida por um tiro ao sair da escola em 2012. Recuperada, Malala mudou-se para o Reino Unido, onde estuda e mantém um ativismo em favor da paz e da igualdade de gêneros. Então, aqui é um pequeno texto, e aqui nós temos o comando, o enunciado, né, e o comando do nosso texto. A partir dessas informações, redija um texto dissertativo sobre o significado da premiação de Malala Yousafzai na luta pela igualdade de gêneros. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos. Primeiro, direito das jovens à educação formal. E letra B, segundo, relações de poder entre homens e mulheres no mundo. Então, veja, como é que nós redigiríamos um texto dissertativo? Nós não teremos o tempo suficiente aqui, mas nós vamos voltar a essa questão. Então, aqui eu deixo, primeiro, vamos pensar. O estudante deve elaborar um texto dissertativo que contemple alguns dos seguintes argumentos e exemplos possíveis. Vamos ver. O significado da premiação de Malala. Então, vamos aqui, redija um texto dissertativo sobre o significado da premiação de Malala Yousafzai pela luta de igualdade de gêneros. Então, primeiro, o significado da premiação de Malala, né? Nós não podemos perder isso de vista. E escrevermos sobre o direito das jovens à educação formal e as relações de poderes entre homens e mulheres do mundo. Veja bem, do mundo, logicamente que você pode ter um caminho aí, e colocando ali, além do mundo, você colocar especialmente também no Brasil, enfim. No item A, aqui nós temos, caminhos para a condução das respostas a respeito do direito das meninas, jovens e mulheres. Então, aqui nós temos alguns caminhos que nós podemos utilizar, são caminhos muito interessantes que nós podemos utilizar no nosso texto. Então, por exemplo, todo cidadão tem o direito à educação com base no texto da Constituição brasileira. Alusão a um texto oficial, a um documento oficial. Direito à educação apoiada no Estatuto da Criança e do Adolescente, olha, novamente. Direito à educação apoiada na Declaração dos Direitos Humanos, universalização de direitos. Então, olha só quantos documentos oficiais, né, que dão peso ao nosso texto. Educação como ponte para o aprimoramento de ideias, reflexões críticas a respeito de situações em que se observa obstáculos ao livre acesso à educação, vinculação entre educação e paz social, onde tem educação tem paz. E o item B, caminhos para a condução das respostas a respeito das relações de poder entre homens e mulheres, que é o outro tópico que nós podemos. Quais seriam as ideias para esse tópico aqui? Aqui nós temos o nosso comando, ele espera que nós não deixemos de falar. O nosso examinador quer que nós falemos sobre isso. Se nós não nos detivermos a isso aqui, o nosso texto não será positivo. A nota não será positiva. Então, são caminhos para a condução das respostas a respeito das relações de poder entre homens e mulheres. Veja bem, ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, referência a esses ideais como possibilidade de equilibrar as relações de poder entre homens e mulheres.
violência física e psicológica contra a mulher, incluindo a Lei Maria da Penha, no caso específico do Brasil, tolerância e intolerância a vestimentas, trajes, comportamentos socialmente estereotipados, aspectos socioculturais que impõem à mulher uma condição de submissão na sociedade, tais como mutilação, impossibilidade de manifestar seus desejos e posicionamentos em algumas culturas, entre outros, igualdade e desigualdade de gênero, por exemplo, no mercado de trabalho, em relação à desigualdade salarial. Então, aqui fica o convite para que nós e vocês, alunos, façam um texto dissertativo, elaborem, construam um texto dissertativo, partindo desses caminhos. Olha, foi o primeiro caminho aqui, caminho A e caminho B. A partir desses caminhos aqui dados, você terá que fazer bem condensado, poderá utilizar algumas desses argumentos aqui, tá bom? Outros daqui, para você organizar o seu texto. Fica aí o convite. Também eu quero dizer a vocês que logo estaremos de volta com mais outro vídeo. Eu gostaria de agradecer. Até breve. Obrigada.